Saúde as irmãs e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nesse vídeo abordaremos um momento especial, e por que também não dizer espacial, na vida da humanidade. Foi quando os dois primeiros seres humanos, a bordo de um poderoso foguete, saíram da superfície do planeta Terra e pousaram no satélite natural conhecido como Lua. O homem, por assim dizer, testemunharia ao mundo que Deus criou e nele o estabeleceu, desde a órbita da Terra até do solo lunar. Eles observaram de uma forma diferente parte do universo, um pequeno vislumbre de tudo o que está contido no universo. Maravilha! Podemos, admirados, exclamar. Essa data não é uma celebração nossa, mas dos Estados Unidos, e creio que de toda a humanidade, porque os dois primeiros seres humanos que pisaram na Lua foram os dois primeiros representantes de nossa espécie que por lá estiveram. Dessa forma, Neil Armstrong e Edwin Aldrin se tornaram os primeiros humanos a andarem na superfície da Lua, que tanto admiramos durante as noites. Mas como se deu essa história da humanidade ir parar na Lua? De fato, tudo começou em decorrência da corrida espacial entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, no período conhecido como Guerra Fria. Era uma disputa geopolítica entre esses impérios, mas na corrida espacial, a União Soviética, em 4 de outubro de 1957, lançou o primeiro satélite artificial, o Sputnik 1. Esse lançamento assustou o mundo porque a União Soviética podia lançar armas nucleares de enormes distâncias e até mesmo do espaço, e não havia defesas. Esse evento marcaria o início da dita corrida espacial. Então o presidente americano, Dwight Eisenhower, criou a NASA, que originaria o projeto Mercury para colocar o primeiro ser humano em órbita da Terra. Porém, novamente, a União Soviética ganhou dos Estados Unidos e enviou o primeiro ser humano a orbitar o nosso planeta, Yuri Gagarin, em 12 de abril de 1961, a bordo da Vostok 1. Entretanto, um mês depois, em 5 de maio, os Estados Unidos conseguiu enviar seu primeiro astronauta em órbita da Terra, Alan Shepard. Muita gente ignora, porém, Yuri Gagarin não era ateu, pois era membro da Igreja Ortodoxa Russa, mesmo que na época a União Soviética professasse o regime comunista. Chegou o momento em que os Estados Unidos conseguiu vencer a União Soviética ao lançar a Apollo 11 e colocou os dois primeiros seres humanos na superfície da Lua. Foi em 20 de julho de 1969. Esse evento foi transmitido em tempo real para todo o mundo, no qual deu os primeiros passos e tornaram suas primeiras palavras célebres até hoje. Pequenos passos para um homem, mas um grande passo para a humanidade. E além da Apollo 11, mais 5 lá estiveram, as Apolos 12, 14, 15, 16 e 17. A 13 não pousou na Lua, por ter ocorrido um acidente que quase vitimou os 3 astronautas a bordo. A missão total dessa jornada durou 8 dias, 3 horas e 18 minutos. No dia do lançamento, dos 3 homens que foram para a Lua, apenas 2 lá pisaram, e havia cerca de 1 milhão de pessoas assistindo ao vivo, e quase 1 bilhão de pessoas no mundo que assistiram ao lançamento do enorme foguete Saturno V. Foi um projeto muito caro, custando cerca de 425 bilhões de reais no valor de hoje, onde cerca de 400 mil pessoas trabalharam nele. O foguete Saturno V foi lançado em 16 de julho de 1969, às 13h32, e chegou na Lua no dia 20 de julho, às 20h17. Porém, os 2 astronautas só saíram do módulo lunar cerca de 6 horas depois, no dia 21 de julho, entre 2 e 3 horas da manhã, porque precisavam descansar um pouco depois dessa tensa jornada. Houve discussões no projeto sobre quem seria o primeiro a sair da nave e pisaria na Lua. E a escolha caiu sobre o comandante Neil Armstrong, que estava perto da escotilha de saída. E devido às roupas que usavam, não seria prático que Edwin Aldrin saísse. Eles foram bem preparados para a missão, pois ficaram cerca de 2 horas e 15 minutos na superfície da Lua, colhendo pó e pedras e deixando equipamentos e instalando-os.
e mais 21 horas e meia dentro do módulo até poderem voltar à nave que orbitava a Lua, com outro astronauta, Michael Collins. Antes de partirem da Lua, para voltarem à Terra e nunca mais voltar ao nosso satélite, Neil e Armstrong deixaram, além de instrumentos científicos, uma placa memorial do primeiro pouso de terrestres na Lua, um emblema da Apollo 1 em memória aos 3 astronautas que morreram em janeiro de 1967, Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee, durante testes no módulo, uma medalha soviética em homenagem ao Yuri Gagarin, que foi o primeiro ser humano a orbitar a Terra e que morreu num acidente de avião que pilotava em 1968. Outra medalha soviética em homenagem a Vladimir Komarov, que morreu quando o paraquedas da nave Soyuz 1 não funcionou, quando voltava para a Terra em 1967. Uma sacola com uma réplica de ouro de um ramo de oliveira, simbolizando a missão de paz, e um disco de silício com mensagens de boa vontade de 4 presidentes dos Estados Unidos e líderes de 73 países, representando os habitantes do planeta Terra. E creio que grande parte da humanidade não sabe que Edwin Aldrin, que foi o segundo homem a descer na Lua, era membro da igreja presbiteriana e recebeu de seu pastor uma pequena maleta com pão e o vinho para tomar a Santa Ceia na superfície da Lua. E foi no momento que ele foi orar e tomar a ceia que o seu colega Neil Armstrong desligou o rádio para ninguém ouvir. Essa ceia aconteceu no dia 20 de julho, algumas horas antes de saírem para fora do módulo e pisarem finalmente na Lua. Aldrin disse que ele tomou a ceia lá porque sabia que Jesus também se manifestaria para ele, mesmo não estando na Terra, no outro corpo celeste, no caso a Lua, parte da criação de que Deus, o Criador, fez. Mas a Bíblia tem algo a ver com a descida do homem na Lua? Sim, mas não de forma direta. Porém é interessante observarmos 2 textos que seguem. Gênesis 1, 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Pode ser interpretado como Big Bang, termo usado para explicar que há 13,8 bilhões de anos, todo o universo estava reduzido num átomo primordial que de repente se expandiu e continua a se expandir até os dias de hoje. E no espaço que foi se expandindo, galáxias com incontáveis estrelas e planetas foram surgindo. E dentre eles, o nosso planeta Terra e seu satélite natural, a Lua, tudo obra da criação de Deus. Gênesis 1,16. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Nesse relato, temos a afirmação de Deus como Criador, que criou o Sol como luminar maior e a Lua como luminar menor, e as estrelas vistas no céu noturno. Logo, a Lua, onde até hoje apenas 12 seres humanos andaram, é obra da criação de Deus. E por que Deus não se faria presente lá, se houver 1, 2 ou mais seres humanos? Deus é onipresente ou não? O próximo texto bíblico de Gênesis é 15, versículo 5 a parte A, que revela algo surpreendente. Vejamos. Então levou fora e disse, olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as puder contar. Deus fala a Abraão que ele teria um filho e assim deveria olhar para as estrelas e imaginar como seria enorme a sua descendência. Mas quando ele fala para olhar para o céu e contar as estrelas, ele deveria observá-las. E na observação, no decorrer dos séculos, o ser humano foi buscando conhecer parte da criação sob sua cabeça, e de tudo que se observa desde a hora dos tempos. A Lua sempre despertou a curiosidade das pessoas. Dessa forma, por que o homem não poderia se aventurar pelo céu e espaço para conhecer as estrelas como a própria Lua? E no mesmo versículo, Deus faz a menção de que Abraão não teria condições de contar as estrelas pelo elevado número delas. E isso é uma grande verdade, porque quando telescópios cada vez mais potentes foram criados, o número de estrelas que dá para enxergar passa dos trilhões.
em incontáveis galáxias pelo universo. Ao refletir em Gênesis, é curioso observar que Deus, ao tirar Adão do local de criação e levá-lo para outro local, que ele deveria viver, até parece a jornada dos dois astronautas que, saindo da Terra, local de criação, foram levados pela nave para outro local, a Lua. Vejamos o texto de Gênesis 2, 6 a 8. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. No outro momento, Deus iria começar um povo, e para isso escolheu Abrão e ordenou-lhes sair de um local e rumar para outro, como atesta Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Parece que quando Deus pediu para Abrão olhar para o alto e para as estrelas, algum tempo depois desse chamado, ele já tinha ordenado que ele saísse de um local e fosse para o outro. Foi um grande desafio mostrar-lhe que deveria caminhar para o horizonte, que ele revelaria possibilidades diversas. Foi o que a humanidade tem feito no decorrer dos séculos, avançando em direção ao Oriente e alcançando realidades até então desconhecidas. E no momento que a humanidade começou a se lançar ao espaço, ela está dando continuidade ao despertar que Deus iniciou no passado. E será lícito ir ao espaço? Não foi Jesus quem fez a seguinte afirmação em João 14, versículo 2 a parte A? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Felipe também é um caso interessante. Atos 8,39 menciona esse evento. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Creio que nem Felipe imaginou em tal intervenção divina. Ele foi levado no arrebatamento da presença do eunuco para outro local. Imagino também a surpresa que foi quando a gigante Apolo 11 levou os 3 astronautas em direção à Lua. Foi uma experiência sem igual. Assim, não creio que Deus criou o ser humano para viver passivo na superfície terrestre para sempre, até que chegue o futuro por vir e a segunda vinda de Jesus. Por isso, irmãos, não devemos ficar com a cabeça no mundo da lua, porque há muito o que fazer ainda por aqui. Jesus mesmo disse que o Pai trabalha até agora e ele também. Assim, podemos aprender várias lições nesse mundo com a orientação de Deus em nossas mentes. A humanidade quer ir ao espaço e além. E se Deus deu conhecimento ao ser humano, por que parar, não evoluir, ficar para trás e se tornar um ser passivo? O astronauta Edwin Aldrin se colocou como um crente em Jesus quando tomou a Santa Ceia dentro do módulo lunar na superfície da Lua. E Yuri Gagarin, um cristão, também foi o primeiro ser humano a orbitar a Terra e dizer: a Terra é azul. E por que não dizermos: a Terra, além de azul, é do Senhor Jesus? Assim, oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos aprendido a conhecer parte da Tua criação. Obrigado, Senhor Deus, porque tens orientado e instruído o ser humano, a humanidade, no decorrer da sua história. Infelizmente, devido à corrupção, à maldade, à falta de amor, a humanidade tem se afastado de Ti. Tem se afastado e tem destruído esse mundo, poluindo, acabando com espécies. Senhor, tem misericórdia da humanidade, tem misericórdia de cada um de nós. Por isso nós pedimos a Tua intervenção e Teu agir, nos abençoando. No nome do Teu Filho Jesus, te agradecemos. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos, que este vídeo tenha sido edificante para todos nós.